Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo dessa noite, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho, com a opção todas as notificações. Assim, você receberá em primeira mão o conteúdo assim que ele chegar no YouTube, tá bom, galera? Obrigado por vocês nunca soltarem a minha mão e estar sempre comigo, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. A história de hoje é A Noviça, a praga de mãe e o lobisomem. Vamos lá? Olá, Angel. Me chamo Carlos, nome fictício, é claro. E o relato que hoje venho compartilhar com você e com todos os aterrorizados do canal me aconteceu há mais de 25 anos atrás, lá pelos anos de 1995, 1996, mais ou menos. Lá na região de Sorocaba, aqui na minha região. Só não vou dizer o nome da cidade para preservar os envolvidos. Hoje já passei dos 47 anos, mas na época eu tinha pouco mais de 20. Fazia pouco tempo que eu trabalhava no Corpo de Bombeiros, que atendia algumas cidadezinhas daquela região, pois muitas daquelas cidades nem tinham uma unidade própria. Eu, como todo jovem, em início de carreira, estava super empolgado com a minha profissão. Afinal de contas, salvar vidas era o máximo. Eu me sentia um herói. Bom, eu sempre quis ser bombeiro, desde pequenininho. Voltando ao relato. Eu também era um jovem bem cético, materialista no máximo. Não acreditava nada no sobrenatural. Para mim, só existia essa vida que vivemos e depois disso, mais nada. E tudo que me falassem ao contrário, para mim era crendice popular, imaginação fértil, entre outras coisas. Eu sempre achava uma explicação racional para tudo, mas o que eu não sabia era que aconteceria algo que me faria mudar totalmente o meu modo de pensar sobre esse assunto. Em um dia como outro dia qualquer, já estava quase terminando meu plantão quando chegou um chamado urgente para irmos ajudar um homem de uns 50 anos que estava em cima de uma caixa d'água de abastecimento urbano, aquelas bem grandona. Ele estava desesperado. Ele também socava a própria cabeça com as mãos sem parar. Enquanto a equipe se preparava para tentar ajudar, o capitão, com um trombone, falava com ele calmamente, tentando distrair-lhe
enquanto eu subia as escadas da caixa d'água, ou melhor, do reservatório, né, em silêncio, para tentar conversar com aquele homem, ou até mesmo tentar salvar a vida dele, fazer ele mudar de ideia, não se suicidar. Mas assim que cheguei lá em cima, na pressa e na afobação de ajudar o homem, me esqueci de me prender. Pois assim que ele me viu, ele ameaçou se jogar de lá. Aí eu, sem pensar direito, gritei: Senhor, por favor, me conta o que está acontecendo com você. Talvez eu entenda o porquê de você querer fazer uma loucura dessa, pois para mim nada justifica uma pessoa querer tirar a própria vida. O homem então olhou para mim e eu posso jurar que eu nunca tinha visto em toda a minha vida olhos tão carregados de dor, desespero, tristeza, bem, e até mesmo uma certa insanidade mental. O homem então se acalmou um pouco e me disse para eu ficar afastado dele. Falou para eu me sentar, que assim ele também se sentaria e me contaria tudo, tudo mesmo. Mas ele ainda me advertiu que se por um acaso eu me movesse um pouquinho, ele se atiraria de lá de cima. Bom, eu concordei com ele, né? Pois estávamos a mais ou menos uns 6 metros de altura e tinha muitas pedras lá embaixo. Então me sentei e ele fez o mesmo, mas ele se sentou bem na beirinha assim do reservatório. Ele me olhou fixamente e repetiu com todas as letras que bastava um movimento mais brusco da minha parte e ele se jogaria de lá de cima. Assim que eu concordei com ele, ele então começou a me falar, me contar a história dele. Olha, moço, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, eu era um peão de rodeio. Viajava o mundo montando cavalos e bois bravos, onde eu fazia minha fama e ganhava um bom dinheiro. Eu também era um jovem bem bonito e catava mulher a rodo. Ele usou a expressão mulher mesmo, tá bom, gente? Bastava uma conversinha fiada ao pé do ouvido e as prendas dali caíam aos meus pés. Em certa feita, eu fui visitar meus pais no sul. Bem, em minha passagem por lá, fomos convidados, toda a família, para ir em um casamento na fazenda dos compadres do meu pai. E como eu ia ficar na região por mais ou menos uns 15 dias, fui com eles ao tal casamento. A festa estava linda, cheia de pampas. Muita fartura mesmo, churrasco e bebida à vontade. Quando eu vi a noiva, moço do céu, eu podia jurar que era a moça mais bonita que eu já tinha visto na vida. Mas logo mudei de ideia, quando uma jovenzinha de uns 15 anos veio correndo para nossa mesa,
Começou a abraçar meu pai e minha mãe e beijá-los bastante, com um sorriso tão lindo e contagiante. Ela era umas 3 ou 4 vezes mais bonita que a noiva. Fiquei boquiaberto, mas ela nem me deu muita atenção e saiu, sorrindo muito, com aqueles longos cabelos negros ondulados abaixo da cintura, voando livre ao vento. Perguntei para meus pais de quem se tratava aquela princesa, aquela prenda que iluminava toda a festa. Meus pais logo disseram que era a Aninha, a afilhada deles. Fiquei chocado. Há pouco tempo atrás, quando fui ver meus pais, Aninha era uma criança. E ali, naquele momento, estava ela, linda, maravilhosa, perfeita, guapa. E não era só eu que estava doido por ela. Todos os jovens a olhavam como bobos quando ela passava, mesmo ela estando com um vestido que lhe cobria todo o corpo. Meu pai me olhou seriamente e disse que Aninha não era como as mulheres que eu estava acostumado, que Aninha era noviça e o sonho dela era se tornar freira e servir na igreja. E dava para notar mesmo que mesmo com aquele sorriso lindo e cativante, ela não dava trela para ninguém. Papai ainda complementou que se eu me aproveitasse da pureza e da inocência dela, ele nunca, jamais me perdoaria. Minha mãe concordou com meu pai. E eu pensei comigo mesmo, que povo mais exagerado. Sorri e fui dançar. Curti a festa adoidado. Depois daquele dia, as imagens de Aninha não saíam da minha cabeça. Eu já não estava mais indo tão bem em minhas montarias. As moças que corriam atrás de mim já não me chamavam a atenção, não me cativavam mais, até me chateavam um pouco. Eu queria a Aninha, talvez por me ser proibida. Eu a desejava com voracidade. Aquele sorriso, aqueles cabelos negros, aqueles olhos, aquela inocência, aquela pureza. Eu precisava possuí-la, senão eu nunca mais teria paz na minha vida. Larguei tudo e voltei para o sul, para a casa dos meus pais. Fui tratando logo de arrumar um trampo de domador de cavalos em uma fazenda que ficava bem próximo ao colégio onde Aninha estudava. Era um colégio de freiras e eu nunca conseguia vê-la. Só via aquelas freiras velhas andando de um lado para o outro. Eu não conseguia ver Aninha de jeito nenhum. Depois descobri que de 15 em 15 dias ela passava os finais de semana com os pais. E aí eu vi a chance de me aproximar dela. Ofereci meus trabalhos de domador, arrumador de cerca, ou seja, de faz tudo, para trabalhar os finais de semana para os pais dela. E como eles eram compadres dos meus pais, me conheciam desde pequeno, eles me aceitaram de bom grado. E de 15 em 15 dias
a mocinha ia para a fazenda dos pais e eu fazia de tudo para chamar a atenção de Aninha e nada. Ela era gentil comigo, me tratava muito bem, mas nada além disso. Eu falava do meu amor e ela levava na brincadeira. Falava que o amor dela era apenas para a religião e aquilo me machucava muito. E quanto mais ela dizia não aos meus apelos de amor, mais e mais louco por ela eu ficava. Eu já não conseguia pensar mais em nada, só na bendita Aninha. Na minha loucura, acabei criando um plano louco, mas que poderia dar certo para eu poder ficar com ela. E para ajudar, um belo dia de sábado, Aninha, ela veio inocentemente e me pediu para eu avisar meus pais que ela iria lá depois do almoço na parte da tarde para vê-los. E aí eu vi a minha chance. Meus pais tinham ido para uma cidade vizinha visitar o bebê de uma amiga da família e voltariam apenas já de noitinha. Isso se não passassem a noite toda lá. Bom, mas isso era difícil. Provavelmente eles chegariam quando estivesse caindo a noite. Bom, eu fui almoçar em casa, fiz uma jarra de suco bem caprichado e coloquei bastante sonífero e coloquei na geladeira. Também coloquei bastante sonífero no filtro de água. E quando voltei ao trabalho, entreguei as chaves da casa dos meus pais a ela e menti descaradamente. Disse a ela que minha mãe ficou muito feliz em saber que ela iria lá mais tarde, mas que era para ela ir até lá e ficar à vontade, que minha mãe não demoraria a voltar, pois ela tinha ido comprar umas coisinhas na cidade, mas voltaria logo para ficar com ela. Ela não estranhou, pois ela sempre entrou e saiu da casa dos meus pais quando bem entendeu. Meus pais tinham Aninha como uma filha também. Bom, desconversei e disse para ela que não dava mais para conversar, que eu tinha que ir, pois tinha uma cerca enorme para arrumar do outro lado da fazenda. Dei tchau para ela, na maior falsidade do mundo. E feliz, pelo meu feito, estava muito orgulhoso. Dei a volta a cavalo ao redor da fazenda e peguei outro caminho até a minha casa, enrolando o máximo que podia para demorar para chegar. Amarrei o cavalo no mato para não fazer barulho e terminei o caminho a pé mesmo. E quando cheguei, vi a Aninha debruçada na mesa, parecia estar passando mal. Fingi preocupação e entrei correndo na casa. Sacudi ela e perguntei se ela estava bem. E ela me disse que estava meio tonta. Ela também me perguntou o que eu estava fazendo na casa aquela hora. Eu fingi demência. Fingi não entender o que ela dizia. Peguei mais um belo copo d'água do filtro e ainda coloquei mais sonífero e dei a água, batizada para ela beber. E disse que aquela água ia fazê-la melhorar. A pobre acreditou em mim e bebeu. Não demorou muito, ela desmaiou, quer dizer, dormiu
apagou, totalmente dopada. Peguei ela nos braços e ela era tão levinha e levei ela para o meu quarto. A coloquei na minha cama. Depois fui para a cozinha, joguei o suco batizado na pia, lavei a jarra. Também joguei a água batizada do filtro e lavei o filtro e enchi com água limpa. Tudo friamente calculado. Depois fui para o meu quarto. Desabotoei a blusa de Aninha e deixei toda aberta, contorcida. Aí peguei um pouquinho de sangue de galinha que eu já tinha deixado guardado para aquele fim e joguei no meu lençol, que era branco, de propósito. E fiquei olhando um tempo para ela, maravilhado. Depois daquele dia, ela ia ser obrigada a se casar comigo. Ela, enfim, seria minha. Nossa, como ela era linda! Assim que meus pais chegaram, eu fingi surpresa. Caí de joelhos e, como um ator experiente, hollywoodiano, chorei, pedi perdão para o meu pai por ter abusado de Aninha, não ter respeitado a casa dele, mas jurei que assumiria o meu erro. Eu me casaria com Aninha. Assim que fiz o meu teatro todo, minha mãe correu até meu quarto. Isso já estava começando a escurecer. Já fazia horas que Aninha dormia. Minha mãe fez Aninha se levantar aos solavancos. Ela então se levantou, meio zonza, segurando nas coisas, sem entender nada, com a blusa toda aberta, desabotoada, a saia subida para cima e sangue no meu lençol. Minha mãe gritava com ela e a pobre não entendia direito o que estava acontecendo. Choramingando, ela começou a fechar a blusa, toda vermelha de vergonha. Eu a abraçava, falava para ela ficar calma, que eu me casaria com ela. E ela ali, sonolenta, me empurrava, sem saber o que fazer, sem raciocinar direito. Meu pai, um gaúcho de respeito, respeitador dos costumes e da moral, arrastou eu e Aninha para dentro de seu fusquinha e nos levou para a casa do compadre dele e me fez agir como um homem, contando tudo que eu tinha feito. E eu ali, sempre mantendo minha história, dizendo que eu me casaria com a filha dele, que tudo o que tinha acontecido com a gente era por amor, não era safadeza. Até que do nada, Aninha, que já estava melhor, né? Começou a dizer que não se casaria comigo, que ela queria mesmo era ser freira e que não se lembrava de ter feito nada. Mas eram outros tempos e no meio do mato, né? Ninguém acreditou em nenhuma palavra sequer de Aninha. E meus pais afirmaram que viram sangue no meu lençol da cama. E como Aninha continuava dizendo o contrário, o pai dela arrastou ela para o quarto e deu-lhe uma surra de cinto, que a deixou toda marcada. Depois desceu e disse que já era vergonhoso casar uma filha desonrada. Pior ainda, uma sem vergonha que não queria casar depois do depravamento que tinha feito. Ele trancou ela no quarto e disse que ia buscar o padre e o juiz para nos casar ainda
no próximo final de semana. Quando estávamos saindo para ir embora, a Aninha me chamou da janela do quarto, lá do segundo andar, gritando para eu falar para eles toda a verdade, que ela era inocente, que ela jamais teria feito aquilo por vontade própria, que ela queria ser freira, o destino dela era ser freira. Meu pai olhou para mim meio confuso e eu disse a ele que ela deveria estar envergonhada e por isso insistia na história de ser freira. E seguimos para nossa casa. Eu fui calado, porém feliz da vida. Aninha seria minha mulher e com o tempo ela aprenderia a me amar e teria que se entregar para mim, pois eu seria seu marido e ela minha esposa. E depois que ela estivesse perdidamente apaixonada, eu contaria toda a verdade a ela, que ela não era uma vergonha, que eu não tinha abusado dela, que eu jamais faria isso, pois eu a amava mais que tudo no mundo. Aquela noite nem dormi direito. Eu estava muito feliz. Meu plano tinha dado certo. Faltava uma semana. Uma semana e a Aninha seria minha mulher. Fui conseguir dormir, já era umas 3h30 da madrugada. Mas quando o relógio despertou às 5 horas da manhã, desci todo feliz para tomar meu café da manhã para ir trabalhar. Minha mãe nem olhava na minha cara, parecia estar com nojo de mim. Meu pai falou para que eu não desse muita bola, pois depois do casamento o ressentimento dela iria passar. Terminei meu café e saí todo, feliz, cantarolando, para arrumar meu cavalo, para ir para a lida. Mas do nada parou uma viatura lá no rancho do meu pai. O policial desceu da viatura e disse ao meu pai que os compadres estavam chamando ele desesperadamente. Não só ele, como eu e também a minha mãe. Tínhamos que ir lá, urgente, urgente. Bom, fomos, né? Quando chegamos, tivemos a pior visão. Bom, eu tive a pior visão da minha vida. Aninha estava dependurada na janela do quarto, do lado de fora, com uma corda ao redor do pescoço. Estava toda roxa, a cabeça tombada para o lado, com o pescoço quebrado, a língua de fora, os olhos esbugalhados e usava o seu hábito de noviça. Logo, levaram o corpo dela para a funerária da cidade e os policiais acharam 3 cartas no quarto dela. Uma direcionada a meus pais, outra aos pais dela e outra para mim. Eu não tive coragem de ler a minha carta. Fui para casa, chorei o dia todinho, mas à noite juntei forças e fui ao velório de Aninha. Os pais dela não me olhavam. Pior ainda, pareciam estar com um ódio mortal de mim. Bom, mas achei que era só a dor da perda da filha, que eu estava imaginando coisas ali. No outro dia, no sepultamento de Aninha, quando o caixão desceu à sepultura,
O pai dela começou a chorar copiosamente e implorar pelo perdão de Aninha e também pelo perdão de Deus. Depois, ele olhou para mim e disse, bufando de ódio, jogando a carta que Aninha tinha deixado para ele e para a esposa. E junto com a carta, um laudo médico que comprovava que Aninha tinha falecido virgem. Depois disso, ele sacou uma arma. Achei que morreria ali mesmo, naquele momento. Mas o homem ali, desesperado, atirou contra a própria cabeça, caindo dentro da cova da filha. E a mulher dele, toda suja, com os respingos de seu sangue e pedaços do cérebro dele, caiu de joelhos, segurou um punhado de terra da cova da filha na mão e olhou para mim com muito ódio mesmo, e me disse: Ah, Carlos, eu te amaldiçoo. Você destruiu minha família, levou o ser mais doce e inocente desse mundo à loucura. Minha filha sonhava em ser uma freira. E você, Carlos, com suas mentiras, levou a ela à loucura. Fez ela tirar a própria vida. Fez ela perder a salvação, Carlos. Você sabe que quem se suicida não tem salvação. E assim aconteceu também com o meu marido, Carlos. Mas você vai pagar caro. Você não terá paz. Sempre terá visões do cão do inferno. O cão do inferno vai viver te acompanhando sempre, sempre. E quando você estiver feliz, tiver sua família, Carlos, sua família também será destruída, pois você, Carlos, se tornará o próprio cão do inferno. E do mesmo modo que você destruiu minha família, você, como uma besta fera insana, destruirá a sua também, Carlos. Escreve que eu tô te falando, eu juro. Eu te amaldiçoo, Carlos, eu perco a minha salvação. Mas mil vezes eu te amaldiçoo. Naquele mesmo dia, meus pais me expulsaram de casa. Uma semana depois, recebi a notícia que meu pai, não suportando a vergonha, acabou se matando. Minha mãe não me deixou nem entrar no velório do meu pai. E eu comecei a insistir. E por eu ficar insistindo tanto, minha mãe ficou muito nervosa e teve um infarto fulminante ali, na minha frente. Nunca pude esquecer aquela cena da minha mãe, tremendo e espumando pela boca. E por minha culpa. E o pior, o que mais me dói, é que morreram sem me dar o perdão. Menos de um mês depois de toda essa tragédia, a mãe de Aninha também morreu. Ela se jogou na frente de um trem. A pobre enlouqueceu com a perda do marido e da filha. Nem a outra filha trouxe de volta a realidade. E pior, ela morreu me amaldiçoando. Depois disso tudo, me entreguei às bebidas, às drogas. Sempre via um enorme cão negro de olhos vermelhos me seguindo, uivando, rosnando atrás de mim. Bom,
Resumindo, quando eu estava quase morto, fedendo, sujo, mijado, nossa, totalmente bêbado e ensandecido, apareceu um verdadeiro anjo em minha vida. Esse anjo se chamava Daniela. Dani. Ela cuidou de mim, me internou em uma clínica para dependentes de álcool e droga, me tratou da cabeça, pois ela era psicóloga e psiquiatra. Me fez entender que o cão negro de olhos vermelhos era coisa da minha cabeça, que era a culpa que eu sentia que me fazia ver coisas. Juntando a culpa com as lembranças do sofrimento dos pais dela, dos meus pais, do suicídio de Aninha, então minha cabeça estava uma bagunça. E a Dani me fez ver isso. E eu me apaixonei por ela e ela por mim. Nos casamos, o tempo foi passando, tivemos 3 filhos lindos. Logo nossos filhos se casaram, tivemos 2 netinhos, um ainda recém-nascido. E fomos muito felizes ao decorrer dos anos. Às vezes, eu tinha ainda pesadelos com o tal cão negro de olhos vermelhos. Mas Dani, minha doce Dani, sempre estava lá quando eu acordava para me confortar, para me fazer entender que tudo era um pesadelo. Bem, até ontem, moço, até ontem à noite. Sabe, moço, eu moro em uma chácara bem pertinho daqui, da cidade. E falando isso, ele apontou com o dedo a direção da chácara onde ele morava e prosseguiu. E ontem à noite, eu ouvi os meus cachorros latindo, mas latindo muito mesmo, moço. E aí eu fui ver se eles estavam bem e vi o enorme cão negro andando de um lado para o outro, calmamente no meu terreiro. Gritei para ele ir embora, mas logo Dani veio, me abraçou e disse que não tinha nada ali, que era a culpa querendo me pegar de novo, mas ela não ia deixar. Ela fez um chá e me deu, e eu adormeci. Mal eu adormeci, comecei a ter um sonho horrível. O cão negro, a besta fera dos infernos, entrava em minha casa. O pesadelo era lúcido demais. O maldito subiu na minha cama. Depois subiu em cima de mim e aproximou aquela cara bem próximo ao meu rosto e respirava ofegantemente em mim. Eu sentia aquele hálito fétido no meu rosto. De repente senti meu corpo queimar e logo, dentro do meu pesadelo, eu e a fera dividíamos o mesmo corpo. Não era mais ele, nem eu. Éramos nós, 2 em 1. Eu era, ou seja, nós éramos um bicho enorme, humanoide peludo, horrível também, com dentes e garras enormes e também letais. Nós íamos para cima de minha esposa, minha Dani, minha doce e amável Dani, minha salvadora. Eu não queria ir, mas o cão negro de olhos vermelhos dominava o nosso corpo. A Dani gritava,
enquanto despedaçávamos o seu corpo. Eu gritava no meu subconsciente, não, não, não. Mas o ser demoníaco dominava meu corpo, ou seja, o nosso corpo. Não sei mais como explicar. Me lembrei de meus filhos. Meus filhos e netos estavam em nossa casa. Eu entrei em desespero e por mais que eu lutasse contra a fera me dominava e me fez despedaçar meus filhos, membro por membro. Toda a casa estava cheia de sangue, pois eu espalhei as entranhas dos meus filhos por toda parte. Depois, fiz o mesmo com suas esposas e meus netos. Os meus netos não, inclusive o caçula, que era apenas um bebê. Não, não. Eu implorava quando ouvi os choros. Não, por favor, não, não me faça fazer isso, não, não. Aquilo não estava acontecendo, não comigo. Depois, num sobressalto, acordei. Respirei aliviado. Dani, Dani, Dani iria me ajudar. Afinal, ela sempre me ajudava. Foi quando eu vi minhas mãos cheias de sangue. Eu estava nu. Meu corpo estava coberto de sangue. Órgãos, tripas, fezes e pedaços. Pedaços de toda a minha família. Eu me tornei um monstro e eu que achava que a pior visão da minha vida tinha sido a Ninha de pendurada naquela corda. Mas não. Eu me tornei um monstro que matou minha família, entende, moço? Eu matei minha família com as minhas próprias mãos. Agora você entende meu desespero. Ele terminou de dizer essas palavras e se jogou lá de cima e caiu. Caiu com a cabeça em cima de uma pedra. A cabeça dele rachou, fazendo o crânio dele fazer um barulho muito alto, o levando a óbito imediato. Seguimos com a polícia até a chácara e o que vimos lá foi horrível. Uma verdadeira carnificina. Era como se vários felinos de grande porte tivessem atacado todos de uma vez aquela família, estraçalhando-as. Não sobrou muito para ser pego, nem mesmo os cães da família ficaram para contar história. Tinham tripas grudadas no telhado, nas paredes, em todo o canto da casa. Até nas árvores tinha pedaços de corpo e de órgãos pendurados. E o pior foi que no IML do hospital acharam o resto dos corpos, tanto nas unhas como nos dentes daquele homem. Ficamos todos perplexos, chocados, pois não havia explicação plausível de como um homem teria conseguido fazer aquele estrago todo. As autoridades dali, aliás, todos nós, achamos melhor não divulgar o caso, pois não tinha como explicar, como provar cientificamente todo o ocorrido. E ainda para piorar, Angel, o corpo do homem que já tinha passado pela autópsia
misteriosamente desapareceu do hospital, ou seja, da ala do necrotério, deixando pegadas no chão, como se tivesse saído andando. Olha, Angel, eu nunca esqueci essa história e nem vou esquecer, nem a carnificina que presenciei naquele dia. E desde então, nunca mais duvidei de nada nessa vida. Boa noite. Meus aterrorizados, que história! Nossa, imaginei tudo aqui na minha cabeça. Cheguei, nossa, fui às lágrimas, gente. Mas, como eu sempre digo, é a opinião de vocês que conta pra mim. Pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo, tá bom, galera? Deixem nos comentários desse vídeo o que vocês acharam da história. Lembrando, sim, de sempre manter o respeito nos comentários, pois do mesmo jeito que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar, tá bom, galera? Bom, e se você gostou também, não esquece de deixar o like, gente. Eu sei que eu fico pedindo like, mas é o like de vocês que faz o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal, tá bom, galera? E também peço que compartilhem, assim vocês ajudam o canal a crescer e a nossa família aumentando, mais pessoas mandarão relatos para nós compartilharmos aqui, tá bom, meus amores? Também peço para vocês tocar na opção todas lá no sininho, assim vocês receberão todas as notificações, tá bom? Porque o YouTube não tá mandando notificação. Bastante gente tá reclamando que não está recebendo notificação do canal, tá bom, meus amores? Bom, quero mandar um beijão bem gostoso para todos vocês, tá bom, meus amores? E também quero falar com você que passou uma experiência com o sobrenatural, você que ouviu uma história de alguém que passou e você que escreve contos maravilhosos e aterrorizantes, que mandem pro e-mail do canal seu conto, sua história, seu relato, tá bom? Vai ser uma honra enorme compartilhar com todos a sua experiência, tá bom? Desde já agradeço muito a todos vocês. Aproveitando os agradecimentos, quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca, né? Que é o YouTube, louca porém maravilhosa. Também quero agradecer a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na divulgação e às vezes até mesmo na criação do meu conteúdo, tá bom? Muito obrigado, galera. Gente, meus amores, o Instagram da Angel Black vai estar ali na descrição do vídeo, assim como o e-mail do canal, tá bom? Bom, meus amores, logo teremos live, tá bom? E vou parando por aqui, deixando com vocês um pedaço muito especial do meu coração. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais.